Bem-vindos à aula de membranas biológicas e suas funções. Primeira coisa, como é constituída a membrana biológica? Ela é formada por uma bicamada, ou seja, duas camadas fosfolipídica, ou seja, uma parte é constituída de fósforo e a outra parte é constituída de lipídios. E essa bicamada fosfolipídica, ela é simbolizada por esse esquema aqui, em que o corpo ele é hidrofílico, ou seja, ele tem afinidade pela água. Como ele tem afinidade pela água, esse corpo ele é um corpo polar. Em contrapartida, nós temos a cauda, que são essas ramificações, que são caudas hidrofóbicas. Se elas são hidrofóbicas, elas têm afinidade pelos lipídios. Ou seja, são regiões apolares. Ou seja, não tem afinidade pela água. Então, a bicamada é formada por dois conjuntos em que eu tenho o corpo hidrofílico e as caudas hidrofóbicas. E sempre o corpo hidrofílico vai estar apontando para o meio exterior da membrana. Então, como vocês podem observar, tanto na parte superior quanto na parte inferior, essa membrana é constituída pelo corpo hidrofílico, ou seja, tem afinidade pela água, ou seja, é um meio ou uma substância polar. Em contrapartida, o interior, que é formado pelas caudas, é o meio hidrofóbico, ou seja, tem afinidade pelos lipídios, consequentemente, é um meio apolar, ou seja, não tem afinidade pela água. Só que além do corpo e das caudas, nós temos outras proteínas que constituem, que estão permeando a membrana biológica. Um deles é o canal proteico. Como o nome já fala, é uma região de transporte de proteínas. Então, ela vai interligar o meio interior do meio exterior desta célula, por exemplo. Além disso, nós temos a proteína extrínseca, quando essa proteína ela adentra a membrana, mas não a ultrapassa. Então, se ela estivesse na porção superior, mas não atravessando as duas camadas, ela também seria considerada uma proteína extrínseca. Agora, quando ela ultrapassa as duas camadas da membrana, nós chamamos de proteína transmembranar, que podem ter dois formatos. Essa aqui tem o formato globular e essa aqui tem em formato hélice. Então, essas duas proteínas são chamadas de proteínas transmembranares. Como a membrana ela vai ser utilizada para o transporte entre o meio interior e o meio exterior e vice-versa da célula, nós temos alguns transportes que demandam energia e alguns transportes que não demandam energia. Os transportes que não demandam energia são chamados de transporte passivo, ou seja, esse tipo de transporte não há gasto de ATP.
Quais são esses transportes? Difusão simples, difusão facilitada e a osmose. O que seria a difusão simples? É a entrada ou a saída de maneira livre, claro, de substâncias de dentro da célula por meio da solubilidade com a membrana. O que isso significa? Se eu tiver um meio mais concentrado interiormente e um meio menos concentrado exteriormente, naturalmente essa substância que se encontra mais concentrada no meio interior vai migrar para o meio exterior de maneira simples. Por isso, difusão simples. Então, esse tipo de difusão sempre vai exercer um transporte do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Agora, quando essa difusão ela é facilitada por uma proteína da membrana celular, nós chamamos essa difusão de difusão facilitada. E também, claro, vai interligar a parte mais concentrada da parte menos concentrada. Então, o fluxo sempre é do maior concentração para a menor concentração. Esses dois casos, a gente está falando de substâncias, algo sólido. Quando eu falo do transporte passivo osmose, eu estou falando de líquidos, mais propriamente a água. Então, a água, naturalmente, ela vai fluir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Uma coisa muito simples de observar a osmose é quando a gente vai temperar uma salada. Então, quando eu coloco sal, isso vai estar externo ao alface, a água naturalmente vai sair do meio menos concentrado, que está no alface, para o meio mais concentrado, que tem o sal. Por isso que o alface ele é desidratado muito rapidamente. Lembrando que tanto a difusão simples quanto a facilitada e a osmose são transportes passivos, ou seja, não há gasto de ATP. Já os transportes ativos, há gasto de ATP. E o transporte mais famoso é o transporte da bomba de sódio e potássio. Então, como o nome já diz, ele vai transportar sódio e potássio. Mas como isso vai acontecer? No meio interior da célula tem bastante potássio e no meio exterior à célula tem bastante sódio. Mas por algum motivo, essa concentração começa a diminuir no meio interior de potássio e começa a também diminuir a concentração de sódio no meio exterior. Então, o que vai acontecer para a célula voltar ao equilíbrio? Ela vai ativar o transporte por meio da bomba de sódio e potássio. Ou seja, ela vai pegar o potássio do meio exterior e colocar no meio interior, e pegar o sódio do meio interior e colocar para o meio exterior. Como esse transporte ele está contra a região mais concentrada para menos concentrada, ele vai demandar energia. Só para vocês terem uma noção, em apenas 1 segundo, a bomba de sódio e potássio é capaz de colocar 200 sódios para o meio exterior e 130 potássios para o meio interior. Além da bomba de sódio e potássio, nós temos o transporte para o interior da célula de nutrientes orgânicos essenciais, como a glicose e os aminoácidos. Esse tipo de transporte também gasta ATP. Para enfatizar como o transporte de sódio e potássio na célula
é extremamente importante, nesse esquema está ilustrado como a célula faz esse tipo de organização. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, existe uma proteína chamada ATPase, em que nela nós temos 3 regiões para sódio e 2 regiões para potássio. E o que vai acontecer? Quando eu ativo esse mecanismo, o sódio que está no meio interior da célula, ele vai se ligar a essa região da ATPase. Além disso, o ATP do meio interior vai ser quebrado. Então, ele vai pegar o ATP e vai quebrar em ADP mais P mais energia. Então, adenosina trifosfato vai se quebrar em adenosina disfosfato, mais fósforo, que também é chamado de fósforo inorgânico, mais energia. Esse fósforo também vai se ligar à ATPase, como vocês podem observar aqui no ciclo. Quando esse fósforo se ligar à ATPase, a ATPase vai fazer um movimento de jogar o sódio para o meio exterior. Automaticamente, o potássio que está no meio exterior entra na ATPase. E aí, quando esses dois potássios entram na ATPase, o fósforo inorgânico, ou simplesmente fósforo, se desprende da ATPase, fazendo com que a ATPase faça o movimento de volta, como está mostrado nesse ciclo, colocando potássio para o meio intracelular. Depois que ele colocar potássio no meio intracelular, o processo se inicia novamente. Então, como vocês podem observar nesse ciclo, ele sempre vai pegar 3 íons de sódio do meio interior da célula e pegar 2 potássios do meio exterior da célula, sempre seguindo este ciclo. Se tiver qualquer dúvida a respeito desta matéria, entre em contato com o professor.